Já estamos em época de Páscoa e essa é realmente uma época muito boa. Um pouco cara, mas boa. Porém, para algumas pessoas, essa data acabou ficando marcada como um dia extremamente trágico. Hoje eu vou contar para vocês a história de James Rupert, um homem que simplesmente tirou a vida de toda a família dele no domingo de Páscoa. Então já deixem um like, se inscrevam aqui no canal e bora pra história. James Urban Rupert nasceu no dia 29 de março de 1934. E os pais dele se chamavam Charity e Leonard. E ele também tinha um irmão mais velho, chamado Leonard Jr. E assim, gente, a infância do James foi um tanto quanto complicada e difícil. A mãe dele costumava chamar ele de Erro, porque ela queria uma filha menina e não outro filho menino. Já o pai do James e do Leonard Jr. era um homem extremamente violento e com um temperamento muito explosivo. Ele acabou vindo a falecer em 1947, quando o James tinha 12 anos de idade e o irmão dele, o Leonard Jr., tinha 14. Por conta disso, o Leonard Jr. acabou meio que se tornando o chefe da família. E de acordo com o James, o irmão dele vivia implicando com ele. Durante a infância, o James ia muito mal na escola. Tinha poucos amigos e sempre foi menor que o irmão dele. Quando ele tinha 16 anos de idade, o James estava tão infeliz com a vida dele que ele tentou tirar a própria vida, mas acabou não dando certo, então ele decidiu continuar vivendo. E à medida que ele envelhecia, o ressentimento que ele tinha pelo irmão dele só crescia cada vez mais. O James chegou a entrar em uma faculdade, mas ele acabou reprovando depois de 2 anos. Já o irmão dele acabou se formando em engenharia elétrica e acabou se destacando muito nos esportes. Para piorar mais ainda a raiva que o James tinha do irmão dele, o Leonard acabou se casando com uma das ex-namoradas do James. E inclusive teve 8 filhos com ela. Nessa época, o James já tinha mais de 40 anos de idade. Ele morava com a mãe dele ainda e estava desempregado. Inclusive, o James devia dinheiro para a esposa do irmão, pro irmão e para a mãe dele. Isso aconteceu porque ele acabou perdendo todo o dinheiro dele, que não era muito, na queda da bolsa de valores de 73 a 74. Uma vez, a mãe do James ameaçou despejar ele para fora de casa, mandar ele embora, porque ela estava muito frustrada com ele, já que ele estava desempregado, morando com ela ainda. E além disso, ele também tinha um problema com bebida. E ao que parece, foi essa ameaça da mãe que fez o James chegar no limite dele. No dia 29 de março de 1975, algumas testemunhas relataram ter visto o James atirando em latas com uma arma, perto das margens de um rio. Só que ninguém levou isso muito em consideração. Pensaram que, sei lá, ele só estava treinando, estava espairecendo. Por volta das 7 horas da noite, o James foi até um bar e ficou ali conversando com uma funcionária sobre a vida dele, as frustrações e tudo mais. Tempos depois, essa funcionária relatou que o James parecia profundamente deprimido. E ele disse para ela que ele precisava resolver o problema. Ele então saiu do bar, mas por volta das 11 horas da noite, ele acabou voltando. E a funcionária perguntou para ele: "E aí, você conseguiu resolver o problema?" E ele respondeu: "Não, ainda não." E ele acabou ficando ali no bar até umas 2h30 da manhã, que era o horário que o bar fechava. No dia seguinte, já no domingo de Páscoa, o Leonard e a esposa dele, Alma, era o nome dela, foram até a casa da Charity, mãe do Leonard e do James. E levaram com eles os 8 filhos que eles tinham, com idades entre 4 e 17 anos. O James ficou no andar de cima, dormindo, já que ele tinha passado a noite fora e bebendo. As crianças foram pro jardim brincar de caça aos ovos de Páscoa, que é uma brincadeira bem comum nos Estados Unidos. Depois de um tempo brincando, as crianças acabaram entrando. Enquanto isso, a Charity, a Alma e o Leonard Jr. ficaram ali na cozinha terminando os preparativos para o almoço. Por volta das 4 horas da tarde, o James acordou e ele carregou as armas que ele tinha. Eram 4 ao todo: uma Magnum, 2 pistolas e um rifle. Então logo ele desceu as escadas. E assim que ele chegou na cozinha, a primeira coisa que ele fez foi atirar no irmão dele. Depois ele atirou na esposa do irmão e depois na mãe dele. Ele também atirou no sobrinho dele, David, de 11 anos de idade. E nas sobrinhas dele, Teresa, de 9 anos, e Carol, de 13. Que também estavam na cozinha. Depois disso, o James foi para a sala de estar e atirou e matou os sobrinhos restantes. Anne, de 12 anos, Leonard III, de 17, Michael, de 16, Thomas, de 15 e John, que tinha apenas 4 anos de idade. E para ter certeza que todos tinham morrido, o James foi voltando e atirando em um por um de novo. E todo esse massacre levou menos de 5 minutos para ser concluído. E vocês devem estar se perguntando, nenhum vizinho ouviu os tiros? Ninguém notou o que estava acontecendo? Então, as armas que o James usou tinham silenciadores, o que acabou fazendo com que o barulho não ficasse tão alto. Depois de terminar
Massacre, o James foi pro lado de fora da casa e ficou sentado ali na frente por cerca de 3 horas, até ele resolver chamar a polícia. E assim que eles chegaram, ele estava esperando por eles na porta da frente. E quando a polícia entrou na casa e viu toda aquela cena, eles descreveram que era como um abatedouro. Havia tanto sangue que chegava a pingar pelas tábuas do piso e chegava aí até o porão. Esse crime chocou completamente a cidade na época e ganhou manchetes em todo o país. Ninguém imaginava que o James fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Afinal, segundo os vizinhos, ele era um homem muito quieto e despretensioso. O vizinho perfeito. Eu acho incrível como sempre falou a mesma coisa. Ninguém nunca suspeita, a pessoa sempre é quietinha. Aí todo mundo fala, não imaginava que essa pessoa poderia fazer isso. O James foi preso e acusado de 11 acusações de assassinato. E ele se recusou a responder qualquer pergunta feita pela polícia e foi muito pouco cooperativo. E ele acabou sendo condenado a 11 prisões perpétuas. Porém, a defesa dele conseguiu reduzir a pena para 2 prisões perpétuas. Que ainda é até o final da vida, mas enfim. E durante todo o tempo dele preso, ele voltou ao tribunal várias vezes, para tentar não ficar preso o resto da vida. Mas todas as vezes se recusaram a dar a liberdade para ele. E hoje em dia ele segue preso no Franklin Medical Center, em Ohio. E é muito provável que ele passe o resto da vida dele na cadeia mesmo. Bom, gente, esse é o caso bizarro de hoje. Bem tranquilinho, assim como vocês puderam ver, mas enfim. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa história e do que o James fez. Já deixem um like e se inscrevam aqui no canal também. Bom, o vídeo foi esse e eu espero que vocês tenham gostado. Falou e uma boa Páscoa!